Vale. Informação com credibilidade. Estamos a falar a respeito desta questão aí do combate ao Covid-19, o coronavírus, né? O qual aí tem promovido uma série de medidas por parte das nossas autoridades. O governo do estado de Santa Catarina tem sido, né, um dos mais incisivos nessa questão. E a nossa entrevista do dia hoje conversa ao vivo, né, através do telefone. Está ao vivo com a gente a representante do governo estadual de Santa Catarina na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado, representante aqui da nossa região, do litoral da Costa Esmeralda, a deputada Ana Paula da Silva. Paulinha vai falar para a gente mais a respeito desta luta. Paulinha, bom dia, obrigado por estar nos atendendo. Luta que não tem sido fácil, imagino, sobretudo para vocês, nossos representantes, né? Bom dia. Bom dia, Sidney. De fato, assim, eu vou te dizer que esse é um dos momentos mais difíceis, mais duros, assim, que eu já imaginei. Eu acho que nem nos meus piores sonhos eu pensei que a nossa geração viveria algo assim, né? A gente lê passagens bíblicas, escuta questões que a humanidade vai passar por situações assim, o assado, e parece que aquilo é uma mensagem subliminar, é algo de outros tempos, mas infelizmente a gente vai passar aí uma das maiores crises da humanidade na nossa geração. Infelizmente. Eu vejo da seguinte forma, deputada, a população nesse momento está em uma das pontas da linha, né? Nós da imprensa estamos intermediando essa linha de informações e você, né, como representante do governo na Assembleia, como parlamentar, está na outra ponta da linha junto ao governo do estado, recebendo de forma inicial essas informações. Como é que você, particularmente, está lidando com essa questão das informações que, na maioria das vezes, não são boas, né, para repassar à comunidade? Na verdade, assim, Sidney, eu me pus à disposição do governo para acompanhar, participar e trabalhar junto com eles nesses operativos, ajudar nas decisões, enfim. Então, eu deixei de trabalhar na Assembleia e os meus dias de trabalho hoje são no Centro de Inteligência, no grupo que organiza, decide e encaminha essas situações todas, que é na Defesa Civil. Uhum. Então, mais do que apenas fazer o papel de mediação e de informação, a gente acompanha diariamente aquilo que é decidido e evidente que também acolhe aquilo que chega da sociedade civil, dos meus colegas parlamentares, e a partir disso encaminha decisões, né? O que eu vou te dizer, assim, a gente está num ambiente, assim, de muito sofrimento, assim, mas de muita responsabilidade. O que eu quero falar contigo primeiro é que eu estou muito orgulhosa da forma como o governo tem agido. Eu vou dizer para ti, é uma postura da equipe, eu não estou nem falando só do governador. Sim. Embora eu tenha me surpreendido positivamente com ele nesse episódio todo, porque ele é um homem de grandeza e de muito bom senso. Ele é muito equilibrado para a tomada de decisão e se decide questões importantes toda hora, a todo instante. O GRAC é um grupo... Eu vou dizer para vocês como é que funciona essa estrutura de comando de coordenação disso aí. Certo. Existe um grupo gestor que tem meia dúzia de pessoas, assim, alguns secretários e tudo mais, o governador, e eu participo desse grupo junto com eles, e que tomam as decisões, as grandes decisões. Esse grupo se reúne uma vez por dia, das 3 às 6. E existe um outro grupo, que é o GRAC, que é um grupo que reúne também pessoas da sociedade civil, dos setores produtivos, e representantes dos órgãos principais de governo, dos prefeitos, enfim, essa galera toda, que começa às 8 da manhã, assim, tecnicamente das 8 da manhã às 8 da noite, mas vai muito além, né? Sim. Esse grupo que fica em permanente reunião e trabalho, eles recebem todas as demandas e vão tratando elas nos mais diversos setores. Existe um outro grupo, que é o COIS, que é o pessoal da saúde, que reúne a inteligência de saúde para tomada de decisão, preparada de nota técnica,
busca de insumos, que é uma das maiores dificuldades hoje que a gente enfrenta. E aí depois outros 4 grupos que se reúnem para discutir questões estratégicas na área financeira e econômica, que é uma grande preocupação do Estado hoje também, na área social, cultural, da educação, enfim, área social. Um outro grupo que discute governança, aquilo que se pode fazer online, o que vamos fazer para manter aulas para as crianças daqui a pouco, né? Se precisar ficar mais tempo em isolamento, como é que a gente vai transferir esse conteúdo? Enfim, aí tem outro grupo que cuida depois dessas questões de segurança, que é uma outra área bem importante, bem estratégica, né? Quero te dizer que a Polícia Militar também está de parabéns aí nesse contexto. Eles estão se desdobrando em 1000, porque é cuidar da segurança do trabalho natural, que lhes é competido, e ainda ajudar nesse informe direto da população, né? Da desmobilização social. É verdade. É verdade. Ô, deputada... Então, de dizer assim, que eu vou para lá de manhã cedo, Uhum. daqui a pouco eu tô saindo também, e não volto para casa antes de 10, 11 da noite, todos os dias. E aí chego em casa, a gente fica, todo mundo, ainda até 1, 2, 3 da manhã, respondendo mensagens, informando as pessoas, ou entre nós tomando decisões. É um trabalho muito, muito, muito desgastante, tá? As pessoas têm dormido 2, 3 horas por dia, para te ter ideia. Ah, imaginamos. Eu recebi há pouco informações, né, que vieram a respeito dessas medidas que ontem foram encaminhadas para tentar sanar um pouco a questão econômica dos municípios também, que estão sofrendo diretamente também com essa questão aí dos isolamentos, né, e da recessão dos serviços prestados. Ao que se referem essas medidas? Na verdade, o que mudou de ontem para hoje? O governador editou um decreto que é revisto diariamente à medida que elas chegam situações. Ele tornou mais clara a restrição de ocupação de espaço público, então deixou ali escrito que não pode permanecer nas praias, nas praças, enfim, para amparar e facilitar essa questão dos prefeitos de desmobilizar os ambientes públicos, né? Porque de fato as nossas praias estavam cheias. Ontem o Paulinho pegou um microfone, um carro de som e foi pra praia, tira a praia. Imagina. Eu vi aqui. Né? Então, e ele também, assim, deixou claro a medida restritiva da indústria, né? Pediu, antes a gente estava na condição de pedir, ali já está uma decisão que todas as empresas devem trabalhar em 50% da sua capacidade. E a parada total não foi ainda recomendada por razões óbvias, né? As pessoas precisam de alimento, precisam de insumos para viver, e as indústrias que preparam esses insumos. E ele também orientou no decreto, assim, na verdade decisões não só dentro do decreto, né? Foram tomadas que foram importantes. Ele antecipou uma parcela de maio para agora de 7.800.000 para assistência social. O convênio único da assistência social tinha sua primeira parcela prevista só para maio, e ele antecipou para hoje, para que os municípios tenham recurso na assistência social para atender as comunidades mais carentes. Os 14 milhões que são destinados do governo federal para nós, que é uma miséria esse dinheiro, tá? Chega a ser ridículo, mas esses 14 milhões ele decidiu também que vai aportar tudo para o Estado. Certo. Aliás, tudo para os municípios, perdão. Ele vai fazer essa distribuição per capita para as cidades, para que os municípios possam também ter um pouquinho de dinheiro para ajudar a comprar insumos. Uma outra decisão bem importante que foi tomada ontem, que partiu da equipe técnica do COIS, a equipe preparou um curso de capacitação de 20 horas, que agora, por intermédio da Fiesc, vai ser disponibilizado para todos os profissionais de saúde ao mesmo tempo, numa plataforma única. Então, a gente vai treinar mais de 5.000 profissionais. E isso é importante porque a orientação é uma doença nova, né? Sim. Nós nunca vivemos isso. Então, até mesmo o profissional da saúde precisa saber como identificar
um paciente que pode correr o risco de corona e como tratá-lo, né? Verdade. E enfim, e é isso. E diariamente as medidas estão sendo tomadas, diariamente. Muito bem. A gente pede nesse momento, né, Paulinha, a colaboração da comunidade. Mais uma vez, infelizmente, a gente tem que estar aqui reforçando sempre esse pedido. Você citou a questão das praias ontem e não foi uma exclusividade do município de Bombinhas, né? Florianópolis, Itapema, Balneário Camboriú, as pessoas, algumas, né? A gente não vai generalizar, mas algumas ainda estão encarando essa situação como férias, como folga, e talvez não estão medindo a real gravidade dessa situação e a real necessidade delas estarem isoladas, para que os números que ontem à noite fecharam em 21 casos confirmados e muito mais de 300 em investigação, não venham a aumentar no final do dia hoje, né, deputada? Assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, vai ser inevitável. A gente vai ter muito mais casos hoje, amanhã, depois de amanhã, mas a gente pode passar por esse drama perdendo menos pessoas ou mais pessoas. Depende disso. Hoje está no momento que a gente não tem preparo nos nossos hospitais, não existe sistema público ou privado de saúde no mundo que seja capaz de absorver a demanda que vai surgir. Então o que a gente está procurando fazer? Retardar a proliferação dessa doença. Eu tenho falado assim, ó, é um ato de humanidade, de solidariedade. A gente não está preservando a vida da gente quando a gente se põe em reclusão. Mais que isso, a gente está preservando a vida de quem a gente ama. Verdade. Esse vírus, ele tem um nível de contágio muito, muito alto. Porque é impossível você não transmitir esse vírus. É muito difícil você correr, porque na fala, né, no toque, o vírus ele se põe com muita facilidade. Ele é um vírus muito forte, muito resistente. E você, assim, um extrato da sua saliva que fique móvel, no lugar por onde você passa, o toque da sua mão, já deixa aquele vírus ali por 2, 3 dias vivo. Uma pessoa vai passar, vai tocar naquele lugar e vai se contaminar. É uma coisa de louco, é uma coisa de filme, assim. É impensável, verdade. É impensável a forma como ele, de fato, acontece na transmissão, né? Então, às vezes, a pessoa que recebe, tem pessoas que vão passar por ele e não vão ter nada. São os assintomáticos, que a gente chama. Uhum. A pessoa que vai ter o vírus, mas não vai desenvolver nenhum sintoma. Só que igual ela transmite esse vírus. Para uma outra pessoa, esse vírus ele pode ser devastador. E aí eu quero deixar um recado aqui. A pessoa às vezes não se protege porque ela pensa assim, mas eu sou jovem, eu sou saudável, eu não estou num grupo de risco, eu não sou diabético, eu não sou hipertenso. É claro que as pessoas que têm problemas de imunidade e são mais sensíveis, estão mais expostas, mas a gente tem encontrado casos de pessoas absolutamente saudáveis. Nós temos um caso, assim, eu não vou dizer de onde é a cidade de nada, porque não é meu dever, não posso ficar expondo ninguém. Mas nós temos um caso de um homem de 38 anos, absolutamente saudável. Ele não tinha nenhum tipo de doença, nada, não é paciente crônico, não é nada, um homem saudável. Uhum. Ele foi a São Paulo, voltou com o vírus e hoje está internado num quadro clínico que eu não vou dizer para ti que ele vai morrer, porque Deus faz milagres, né? Mas ele tem comprometimento total das vias respiratórias. Os pulmões dele estão absolutamente em último estado, assim, tá em nível de UTI. Certo. E aí a gente vai dizer o que para as pessoas? Porque vai matar só os doentes, só os idosos. Não é uma doença para todos. E ela acomete quem a gente menos espera. Então, assim, o que a gente tem dito, claro que não é para ter pânico. A gente não tem como fazer com que essa doença desapareça de uma hora para outra. A gente precisa passar por ela. Mas a gente precisa mudar hábitos. Eu, por exemplo, tu me conhece, Sidney. Qual foi a vez que a gente se encontrou que eu não te dei um abraço e um beijo? Verdade. Porque eu não consigo, é mais forte que eu, né? Eu sou uma pessoa extremamente carinhosa e
E eu me reeduquei, assim, eu estou desenvolvendo um processo de empatia para com o próximo, pelo olhar, pelo sorriso, pelo gesto. E como é difícil isso, né? Eu nem toco mais nas pessoas, eu não cumprimento, a gente não pode cumprimentar com a mão. Verdade, verdade. Então, assim, a gente vai ter uma mudança, e parece que assim, ó, na chegada não é nada, mas quando tu vai se despedir da pessoa, e tu diz tchau e vira as costas, parece que uai, que coisa mais horrível. É muito frio, né? A gente não sabe nem como é que se despede, assim, na hora de ir embora. Mas é uma necessidade, né? Eu converso com as pessoas hoje com mais de 1 metro de distância no próprio trabalho, né? Pois é. Porque a gente não consegue. Eu lavo a mão o tempo inteiro. É outra coisa que eu tenho dito para as pessoas fazerem. Antes a gente, quando que a gente lava a mão? Quando termina uma refeição, né? Quando mexe em alguma coisa que acaba sujando as mãos. Verdade, vai ao banheiro. Agora não, quando vai ao banheiro. Agora não, a gente lava a mão o tempo inteiro. Eu estou no trabalho, daqui a pouco assim eu sinto um pouco de suor, eu vou lá, lavo a mão de novo. E lavo, né? Direitinho, como está ensinando na televisão. Isso. O álcool gel permanente. Você não pode lavar a mão, mas tem um álcool gel ali para desinfetar as mãos. A gente chega na reunião, quando a gente ainda tem reunião presencial, porque agora a gente está tentando organizar um esquema de reunião online, mas quando a gente está em reunião presencial, a primeira coisa que todo mundo faz é o álcool gel rodar na mesa, né? Justamente. Virou item pessoal, né? E falando em item, eu queria fazer um outro comentário aqui, ó. Gente, existe muita dificuldade hoje de se comprar EPI. Tem unidade de saúde que não tem máscara, que não tem luva, que não tem equipamento de segurança porque as pessoas, primeiro porque o consumo realmente aumentou, mas tem pessoas que estão usando isso indiscriminadamente. E quando é usado errado, olha que loucura, causa ainda uma falsa impressão de proteção. A pessoa vai lá e compra uma máscara, bota, sai na rua, acha que está protegida. Não adiantou nada aquilo ali para ela. Então o que eu quero pedir? A pessoa, o cidadão comum, antes de sair, como a gente vê na televisão, todo mundo de máscara na cidade A, B ou C nos países, isso não vai salvar a gente. E a questão do uso do EPI tem que ter recomendação médica. Fala com o enfermeiro, com o técnico, eles vão usar. Entendeu? Justamente aí assim. A gente fica consumindo um item que pra gente não vai fazer falta nenhuma diferença, mas na área de saúde vai faltar, né? Sem dúvida nenhuma. Eu vou dizer, eu tinha 2 caixas de luva cirúrgica aqui em casa, que como eu trabalho muito fora, mas chego em casa, eu sou uma dona de casa como qualquer outra, né? Eu preciso fazer comida, eu preciso lavar uma louça. Então, por conta de unha, eu sempre tenho daquelas luvas em casa. Eu peguei as minhas caixas e fui no posto de saúde e doei. Boa ação. A gente tem que se dar conta que esse material de EPI, ele precisa ir para quem vai receber recomendação médica de uso e para quem não pode parar de trabalhar. Não é para gente não é para cidadão comum usar indiscriminadamente, né? Que tomemos as devidas consciências, né? Ainda fica aquela questão, fica em casa, né? Fica em casa, lá você está protegido, não vai ter necessidade, a não ser que tenha os sintomas, e muitos familiares em casa, então aí do uso de luvas, de máscara, né? Fique lá na sua residência. E outra questão que eu pergunto para que a gente encerre, há como estimar como será, eu não digo nem só a sexta-feira, porque a sexta-feira com certeza será uma loucura, né? Mas esse final de semana, que não será de folga para nenhum de vocês, com certeza? Eu prefiro nem falar sobre o que vai ser, meu amigo. Esse final de semana não é nada, mas assim, daqui a 30 dias a gente vai estar numa situação muito mais difícil. Né? Pois é. O esforço assim, diário do nosso governador e dessa equipe incrível, competente. Parece que Deus escolheu assim, ó. Deus escolheu gente competente de verdade e Ele tem preservado a sanidade desses homens e mulheres que estão lá decidindo e agindo, tá? Mas assim, a gente sabe que o esforço que a gente faz hoje
é pensando assim, puxa, se isso der certo, vai dar para salvar mais uma vida, mais uma, mas a gente vai ter uma escala de infectados, doentes muito grande aqui no estado de Santa Catarina. Pois é, infelizmente, né? Bom, a gente deseja então bom trabalho, obrigado por ter nos atendido, deputada, e a gente pede, né, continue nos atualizando na medida do possível. A nossa missão nesse momento é repassar para a comunidade as informações da forma mais precisa possível, porque eu acho que é só assim, infelizmente chegamos a esse ponto, com um choque de realidade, é que a população vai se conscientizar da necessidade, então, de que cada um faça a sua parte nesse momento difícil, né? Não há dúvida. Sidney, a gente se conhece há muitos anos, né? A gente liderou e cuidou da cidade de Bombinhas, e eu acho que uma característica minha, que está exposta mais nos meus atos, nas minhas ações, até do que das minhas palavras, é o entusiasmo, assim, eu sou uma pessoa muito conectada com o que é positivo, assim, eu sempre acho que tudo vai dar certo, e, enfim, tá aí um extrato, né, eu não sou pessoa de ficar me queixando, tu sabes disso, eu não sou pessoa de me lamentar, eu não sou uma pessoa dramática, não é do meu feitio esse perfil. Mas de fato, assim, eu tenho feito essas recomendações e eu queria que as pessoas avaliassem isso, assim. Quem me conhece sabe da minha conduta. Puxa vida, se eu estou falando assim, se eu estou envolvida nesses níveis, né? Imagine, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Eu não me poria numa situação dessa se não fosse realmente impossível de controlar, né? Eu que sou tão otimista, estou com dificuldade assim de enxergar o otimismo, de enxergar bons prognósticos. O que eu sei é que hoje o governo do estado trabalha para chegar ao limite, para fazer o melhor possível para que a gente tenha o menor número de perdas. Verdade. Mas elas vão acontecer e são inevitáveis, né? E assim, é importante também que as pessoas tomem essa consciência. A forma como a gente vai passar por esse corona, que vai aí uns 4 meses pelo menos, depende de nós, depende de cada pessoa, não depende do governo. As pessoas podem esquecer que não é o governo que vai salvar a vida delas, né? Verdade, depende de cada um de nós. Obrigado, um grande abraço e vamos mantendo contato então e atualizando as informações, viu? Tá bem, um grande abraço, um beijo e que Deus nos abençoe a todos, queridos. Amém. Tchau, tchau.